Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, eu sou André Afonso Monteiro. Nós estamos aqui estudando no programa Luz na Penumbra a obra A Gênese. Continuamos no capítulo 14, Os Fluidos, e vamos retomar aqui o nosso estudo a partir do item 46. Nós falávamos sobre as obsessões. Kardec vem apresentando nesse item que, assim como as enfermidades, ele começa o item falando sobre isso, né, que é um breve resumo. Assim como as enfermidades são resultado das imperfeições físicas, que deixam o corpo acessível às influências exteriores perniciosas, ele coloca que a obsessão resulta sempre de uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito mau. Então ele diz que a uma causa física se opõe uma força física, a uma causa moral é preciso que se contraponha uma força moral. Então ele diz que a obsessão é resultado de uma questão de moral, de moralidade, e que para isso a gente tem que opor uma força física, né? Então, se a questão é física, você opõe uma força física. Se a questão é moral, você tem que usar de uma força moral também. Nós aproveitamos e utilizamos o Livro dos Médiuns, no capítulo 23, página 283, falamos sobre as obsessões. Nesse capítulo, Kardec ele vem falando basicamente das obsessões, né, nas páginas 283 e seguintes. O capítulo tem esse título, obsessão, né? E aí parte para a obsessão simples, para a fascinação e para a subjugação. Nós fizemos um resumo informando, né, que a obsessão simples basicamente ela parte do princípio que é aquele espírito ali brincalhão, zombeteiro, que faz uma brincadeira e que, na verdade, está mais ali com o intuito de enganar do que propriamente de te causar, de brincar com o obsediado, do que propriamente de fazer algum mal mais intenso, né, mais perigoso. Ele diz, cita até como exemplo os barulhos, as manifestações, aqueles barulhos simples que nós às vezes escutamos de forma repetida, sem uma causa física, obviamente, né? Então, ele coloca isso. Aí mais a seguir, Kardec explica sobre a fascinação e ele diz que é uma ilusão produzida pela ação direta de um espírito, paralisando o raciocínio do obsediado através do pensamento. Então ele diz que é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito obsessor, paralisando o raciocínio através do pensamento. Então, uma ilusão através do nosso pensamento, paralisando o nosso raciocínio. Então, a gente ali não raciocina mais sobre aquilo. Então ele difere, né? Diz Kardec que a obsessão simples difere da fascinação, porque na fascinação o espírito que atua, ele na verdade ele tem assim ele não é mais, é um espírito, digamos assim, que adota de uma inteligência, né? Porque na obsessão simples é um espírito zombeteiro, brincalhão. Aí já na fascinação não. O espírito ele é mais hábil, ardiloso, hipócrita. Ele se utiliza de falsos aspectos de virtude, de caridade, de amor, de humildade, para nos enganar, para nos iludir. E assim ele
consegue o intento dele. Citamos até o exemplo no último programa da passagem ocorrida na casa, no livro, né? É narrado no livro que é do Emmanuel Cristiano, esse livro, o autor. O espírito, a entidade espiritual que se comunica é a Nora, e ele, aconteceu na Casa Espírita, é o nome do livro, e ele narra o caso até de uma médium, era um ataque ali, que aquela casa estava sofrendo, e nesse ataque o médium, ele sofreu uma ilusão, ele foi obsediado, foi fascinado de que ele tinha supostos poderes de cura, de magnetismo de cura, e aí ele acaba criando um problema na casa por ação desse espírito. E na subjugação, que é a última fase aqui das divisões que Kardec traz, ele vai dizer para nós que a subjugação ela paralisa a vontade. Então, na fascinação, ela paralisa o raciocínio pelo pensamento. Na subjugação, não, ele paralisa a vontade. Ou seja, paralisa a vontade, né, daquele que sofre, deixando obsediado sob um verdadeiro jugo. Pode ser moral ou corporal. Aí na moral passa a tomar determinações absurdas e comprometedoras, como se o obsediado estivesse sob o efeito de um encantamento. No segundo caso, na obsessão no corpo corporal, ela atua diretamente sobre os órgãos materiais. Então, essa é um resumo assim, dessa questão que nós trabalhamos no último programa. Agora, no item 46, dando continuidade aqui, Kardec diz, né? No caso de obsessão grave, o obsediado fica como que envolto, impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido pernicioso que é preciso desembaraçá-lo. Ora, um mau fluido não pode ser eliminado por outro mau fluido, através de uma ação idêntica do médium curador nos casos de doença. É preciso expulsar o fluido mau com a ajuda de um fluido melhor. Essa é a ação mecânica, mas que nem sempre é suficiente. É necessário também, principalmente, agir sobre o ser inteligente, ao qual é preciso ter o direito de falar com autoridade. E esta autoridade só é concedida à superioridade moral. Quanto maior a superioridade moral, maior a autoridade. Então aqui, ele vai dizer que é uma ação mecânica, né? Nesses casos de obsessão grave, a gente pode citar a fascinação e a subjugação. Ele vai dizer que você precisa de uma ação idêntica de um médium curador. Nos casos de doença, é preciso expulsar. Quando ele diz expulsar, é preciso, né, retirar, trabalhar aquele fluido mau com a ajuda de um fluido melhor. Então ele vai dizer que é uma ação mecânica, mas que nem sempre é suficiente. É necessário ter uma ascendência moral, uma autoridade moral, uma superioridade moral do doutrinador ou do magnetizador sobre o espírito obsessor. E eu me recordo de um caso, de uma casa espírita, né, em que há um trabalho de obsessão, de atendimento fraterno aos espíritos obsessores, popularmente conhecido como sessão de desobsessão. E naquela sessão, o médium, ele estava, o doutrinador, que a gente chama, né? O doutrinador é aquele esclarecedor, aquele que vai esclarecer, que vai usar ali do seu fluido, da sua fala, para esclarecer aquele espírito obsessor, para ele mudar o comportamento dele. Então, esse doutrinador era uma questão assim tão grave, que o doutrinador ele era dotado de uma certa superioridade moral, ele tinha qualidades, era um médium de muitas qualidades morais naquela casa, mas aquela questão era uma questão tão delicada que ele teve que, naquele processo ali, ele teve que
fazer uma comunicação mediúnica. Teve um trabalho, como a gente popularmente chama também de incorporação, né, que são termos que a gente fala para que você consiga entender melhor, de um benfeitor espiritual desencarnado, e aquele benfeitor se comunica pelo médium e passa a fazer a doutrinação, passa a fazer esse esclarecimento e esse convencimento, entre aspas, da necessidade daquele espírito obsessor mudar aquele comportamento, ou seja, parar com aquela atividade. Então, amigos ouvintes, nós estamos fazendo aqui o estudo do capítulo 14 da obra A Gênese, os Fluidos, programa Luz na Penumbra, comigo, André Afonso Monteiro. Então, a gente vai verificando que a obsessão, ela pode ter esses passos. Aquela primeira enganação, a sutil obsessão com uma simples enganação, aquela em que a gente perde o raciocínio, a gente deixa de raciocinar por nós, e o último estágio é quando a gente perde a vontade já não é mais nossa, a vontade é daquele espírito obsessor. No primeiro momento nós estamos sendo enganados, na simples. No segundo, na fascinação, estamos raciocinando não mais por nós, mas pelo espírito obsessor que raciocina, não mais nós. E no terceiro caso, a vontade já não é mais nossa, aquele espírito toma ali como jugo a nossa vontade, a gente perde a vontade. Em todos esses casos, Kardec vem nos esclarecer que nós, de alguma maneira, quando ele fala, né, da oposição moral, nós que abrimos campos para que isso acontecesse. Eu lembro até que nós, no último programa, narramos o caso contado por André Luiz no livro, na obra Entre a Terra e o Céu, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo André Luiz, em que uma companheira, ela era alvo de uma tentativa de obsessão por um espírito já desencarnado, e esse espírito tentava fazer a obsessão dela, mas não conseguia porque ela tinha uma conduta reta, um comportamento moral e ético adequado. E de repente, ela tem uma conduta inadequada, e aí o sentimento de culpa pelo ato que ela fez faz com que ela abra a possibilidade da obsessão acontecer. Não quer dizer porque se eu estou sendo obsediado é sinal que eu sou imperfeito, não é para que a gente fique, não é isso, nem para que a gente fique com um sentimento de culpa, a culpa é minha mesmo, não é isso, é para a gente identificar a necessidade de uma elevação moral, de nós elevarmos a nossa moral, elevarmos os bons costumes, a prática dos bons costumes, viver uma vida com mais ética, não entrar em demandas, em energias negativas, nada disso, é aquele orai e vigiai. Então, Kardec vai dizer aqui que muitas vezes para o trabalho de obsessão ser interrompido, muitas vezes não, em todas as vezes, a gente precisa de uma ascendência moral do obsediado e também, muitas vezes, daquele médium que vai ajudar nesse tratamento da obsessão. Então, Kardec continua aqui no item 46 do capítulo 14. Isso ainda não é tudo, diz Kardec. Para assegurar a libertação da vítima, é indispensável levar o espírito perverso a renunciar aos seus maus propósitos. É preciso fazer nascer nele o arrependimento e o desejo de fazer o bem, com a ajuda de instruções habilmente ministradas, em evocações particulares, tendo em vista a sua educação moral. Pode-se, então, ter a dupla satisfação de libertar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. Uma grande ilusão que muitas vezes nós temos, sejamos médiuns ou apenas a própria vítima da obsessão, é achar que com uma simples oração, é achar que numa simples reunião, a gente diz em uma única reunião, de uma forma simples, achar que nós vamos resolver os problemas da obsessão e que aquele espírito vai se afastar de nós. Vejamos aqui que Kardec diz que isso ainda não é tudo para assegurar a libertação da vítima.
É indispensável levar o espírito perverso a renunciar aos seus maus propósitos. Ou seja, ele fala do arrependimento, e isso de provocar nesse espírito o desejo de modificar aquela situação. E isso muitas vezes a gente faz com o nosso próprio comportamento. Nas obras de André Luiz, ele narra bastante isso. Em uma delas, no livro Libertação, que ele narra toda ela é a história de um trabalho de desobsessão do mundo espiritual, em que um grupo de espíritos obsessores comandados pelo Gregório é o nome do espírito, ele tinha uma equipe, né, para obsediar para trabalhos. Era um livro bem interessante, ali, narrativas muito boas. E no decorrer da passagem do livro, dessa narrativa, os benfeitores vão falando para André Luiz que a gente pode chegar até aqui, nesse trabalho. Daqui para frente tem que vir um espírito superior, com uma moral, com um amor no coração que nós não temos ainda para dar. Porque aí senão fica aquela fala vazia na obsessão. Muitas vezes a gente quer se curar, e lá em O Livro dos Espíritos, os benfeitores dizem isso, que a gente pode ter a companhia, o aconselhamento dos bons espíritos. Ele fala assim: de ordinário são os espíritos que vos dirigem. Os benfeitores respondem. O que ele está querendo dizer com isso? Que a gente está em incessante comunicação e comunhão de ideias com o mundo espiritual. Mas quem é que vai influenciar o meu pensamento? Um espírito bom ou um espírito imperfeito? Um espírito de luz, o meu anjo da guarda, ou um espírito zombeteiro? Um espírito fascinador ou um espírito subjugador? Quem é que vai quem vai me assessorar nessa minha empreitada? Então, e aí, em O Livro dos Espíritos, os benfeitores informam que essa comunicação ela vai se dar de acordo com a nossa vontade, principalmente, quem que eu quero estar em comunhão, quem são os meus amigos, e também ele vai dizer que é a nossa conduta no bem. Ele fala: se você quer a companhia dos bons espíritos, faça o bem. Mais à frente, em uma outra pergunta, Kardec vai perguntar aos benfeitores como é que a gente faz para se livrar das paixões, lá no capítulo dos vícios e das paixões. Os benfeitores vão dizer que muitas vezes a nossa vontade, que só pela vontade bastaria. Pela fé e pela força de vontade, a gente conseguiria vencer os nossos maus pendores. Mas ele diz que às vezes a nossa força de vontade, o nosso desejo é da boca para fora. Que no nosso íntimo nós ainda estamos nos comprazendo daquele vício, daquela paixão. Por isso que muitas vezes as obsessões têm uma característica complicada de nós a vencermos. Então, nesse livro, Libertação, ele chega em determinado momento que esse trabalho de esclarecimento daquele espírito líder daquela falange de obsessores, eles só conseguem fazer com o espírito da própria mãe do Gregório. Porque ela, o próprio benfeitor, fala assim: meu amigo, eu não tenho, fala para André Luiz, eu não tenho esse sentimento a esse nível tão eu não tenho ainda esse nível de esse amor ainda não está a nível de poder convencer esse espírito de que ele está num caminho equivocado. Tem que ser alguém que esse sentimento já esteja sendo vivenciado e praticado na sua essência. E aí a mãe, que já era um espírito evoluído, a mãe do Gregório, é ela que, na verdade, dirigia à distância aquele grupo ali para ajudar naquele trabalho de desobsessão, e é ela que vem e, com todo o seu amor, com toda a sua bondade, com toda a sua autoridade moral e a sua perfeição, ela consegue atuar, ter ascendência moral naquele espírito para que ele mude os propósitos. Então, a grande característica no tratamento das obsessões é a ascendência moral do obsediado
e daquele espírito do médium também que vai trabalhar naquela desobsessão. Porque muitas vezes a gente se livra da obsessão, muitos casos, melhor dizendo, mas a gente começa volta a ter os mesmos pensamentos, volta a ter as mesmas práticas, as mesmas atitudes. E é isso que, na verdade, complica a nossa situação e faz que aquela doença, entre aspas, né, que a obsessão, volte novamente. Porque a gente volta com as mesmas práticas exteriores. Conforme Jesus fala para aquele grupo de 10 pessoas que tinham um problema de hanseníase, os 10 são curados por Jesus, mas 9 voltam aos mesmos vícios, aos mesmos desregramentos, e logo em seguida eles voltam a adoecer novamente. Apenas um se modifica, apenas um passa a vivenciar o Evangelho. E eu me recordo também em uma casa espírita, em que um grupo de médiuns estava... Eram 4 amigos médiuns, né? Eles estavam sentados, nós acompanhamos esse caso, ao final de um trabalho, de uma sessão de desobsessão, e assim, de uma forma completamente involuntária, inconsciente, um médium, ele começa, que estava ali conversando, tinha sentado na cadeira ao final da reunião, né? Se preparando para ir embora, e ele dá uma comunicação. O espírito, ele dá passagem, ele era um médium assim de uma psicofonia bem interessante, e ele dá passagem para aquele espírito, e aquele espírito começa a se comunicar. Ele diz que ele tinha sido um comparsa daquele grupo em outros tempos, e que ele vinha perseguindo aquele grupo nessa existência. Ele estava desencarnado, mas vinha perseguindo, tinha reencontrado aquele grupo, vinha perseguindo aquele grupo, mas que ele tinha se comovido com a mudança comportamental daquelas 4 pessoas. Então ele viu que aqueles 4 ainda tinham problemas para serem resolvidos, mas que eles já tinham mudado, assim, estavam com a vontade de fazer diferente. Estava com vontade e já colocando em prática a ação e a atuação no bem. Então ele tinha ido ali naquele primeiro momento com o intuito de obsediar, de incentivar, de potencializar que aquele grupo continuasse nas mesmas práticas de outros tempos, e quando ele vê que ocorreu uma mudança, ele se sensibilizou. Ele falou assim: a partir de hoje eu não mais vou perseguir ao grupo. Ele fala isso, e eu vou buscar, e eu estou vendo que vocês estão felizes. Foi a fala dele. Estou vendo que vocês estão melhores do que quando nós estávamos juntos naqueles tempos, quando a gente tinha aquelas práticas. Então eu estou vendo que isso faz bem. E eu vou, a partir de hoje, buscar um esclarecimento aqui onde que eu estou. Então isso foi muito marcante, porque a gente se pergunta muitas vezes, né, por que Deus permite que eu seja obsediado? Porque Deus permite que o espírito, eu estou tão no caminho do bem, estou procurando me esforçar, estou procurando melhorar. Por que Jesus? Por que o meu anjo da guarda permite? É porque muitas vezes, nesse exemplo, ficou caracterizado que havia uma relação desses espíritos encarnados e com o desencarnado. Eram espíritos que se conheciam de outra era, tinham complicações em relação às leis divinas, conforme narrado por aquele espírito. E aquela ali foi uma forma de evangelizar aquele espírito obsessor, porque ele passou a acompanhar a ida daqueles encarnados na casa espírita, estudando, se esforçando ali para participar das reuniões, participando de grupos de estudos. Então, com o tempo, aquele coração endurecido, ele amoleceu e cedeu
à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Mas, amigos ouvintes internautas, nós chegamos ao final do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre, juntos que estamos agora para dar prosseguimento aos nossos estudos, juntos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, o nosso estudo desta obra fascinante que é O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando o segundo capítulo da segunda parte, que trata dos espíritos felizes, e estamos estudando já há vários encontros, porque é muitíssimo rica também essa trajetória do espírito Dr. Demerre. Então, nós estamos continuando esse estudo, mas hoje nós vamos recorrer ao estudo sobre o Dr. Demerre, que o nosso querido codificador Allan Kardec incluiu no livro Obras Póstumas, ou seja, esta decisão de incluir foi, evidentemente, após a desencarnação de nosso querido Kardec, mas evidentemente que este texto já foi deixado preparado pelo nosso querido codificador. É uma instrução relativa à saúde do senhor Allan Kardec, uma comunicação particular através do médium senhor Delian. O nome do médium não consta em O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, mas consta da Revista Espírita, da Revue Spirite, de abril de 1866. E é uma comunicação de Paris, em 23 de abril de 1866. Como nós dissemos, está na Revista Espírita, Revue Spirite, abril 1866. E nós vamos ver aqui como é que isso se dá, como o Kardec transcreveu aqui em Obras Póstumas, porque excepcionalmente vamos tratar deste livro aqui, mas a propósito do Dr. Demerre, portanto está plenissimamente dentro do nosso tema, esse médico que era também uma figura exponencial na divulgação da doutrina espírita e que nós já vimos curou uma médium que era também de suas relações e que esteve tratando do nosso querido Kardec. Nós temos então essa comunicação particular, instrução relativa à saúde do senhor Allan Kardec. Então, o que motivou essa comunicação? O enfraquecimento diário da saúde de Kardec, em função de todos os seus esforços, seu devotamento evangélico à causa da doutrina espírita. Esse enfraquecimento da saúde de Kardec deveu-se aos trabalhos excessivos superiores às suas forças, as forças de Kardec. Então, a reação do Dr. Demerre é exatamente esta. Vejo-me na necessidade de repetir. Vejam como é que o Dr. Demerre, o espírito desse quilate, se refere que ele se viu na necessidade de repetir
E, novamente, o que ele já tinha dito tantas vezes é exatamente assim que ele se coloca nesse texto que vamos partilhar aqui juntos. Diz ele: enfraquecendo-se diariamente a saúde do Sr. Allan Kardec, em consequência de trabalhos excessivos superiores às suas forças, vejo-me na necessidade de repetir novamente o que já lhe dissera tantas vezes. Precisas de repouso. As forças humanas têm limites que o desejo de que o ensino progrida te leva muitas vezes a ultrapassar. Estás errado, porquanto, procedendo assim, não apressarás a marcha da doutrina, mas arruinarás a tua saúde e te colocarás na impossibilidade material de acabar a tarefa que vieste desempenhar neste mundo. A tua enfermidade atual não é mais do que resultado de um dispêndio incessante de forças vitais, sem dar tempo a que se efetue a reparação necessária e a um aquecimento do sangue produzido pela falta absoluta de repouso. Sem dúvida, nós te sustentamos, porém, sob a condição de que não desfaças o que fizermos. De que serve correr? Não te dissemos já muitas vezes que cada coisa virá a seu tempo e que os espíritos prepostos ao movimento das ideias sabem fazer que surjam circunstâncias favoráveis ensoando o momento de agir? Nós vemos aqui o que é importantíssimo nós destacarmos, em primeiro lugar, a necessidade de repouso, tanto físico quanto mental, ou o repouso físico propicia o repouso mental. As pesquisas na ciência dizem exatamente o que acontece nas nossas regiões do cérebro. Então, nós vemos também essa lembrança a respeito da necessidade do repouso. Os hebreus antigos tinham até aquela teoria de que a terra deveria também descansar do plantio. Nós vemos que até Kardec precisava de repouso, afinal ele estava encarnado. E forças humanas têm limites, como asseverou aqui o doutor Demerra. Então há um exagero aqui, e o exagero não tem nem a desculpa, segundo o texto do doutor Demerra, não tem nem a desculpa do desejo de que o ensino progrida, ou seja, que progrida a codificação e a divulgação das ideias do Espiritismo. O Dr. Demerra diz direta e claramente ao nosso querido Kardec: estás errado. Esta é uma característica da assertividade dos espíritos evoluídos. Eles não são grosseiros, não são indelicados nem mal educados, mas eles são muito diretos e objetivos. Então, o Dr. Demerra disse a Kardec: estás errado. Com isso, diz ele, não apressarás a marcha da doutrina, porque isso é uma questão que está sob a supervisão dos espíritos superiores, orientadores da humanidade. Com isso, não apressarás a marcha da doutrina, ou seja, isso está fora da nossa capacidade, até do nosso desejo imenso de servir, mas o nosso desejo tem que se circunscrever dentro do quadro desenhado pelos espíritos superiores. A consequência, nós sabemos, e aqui está muito bem posto pelo Dr. Demerra, arruinar a saúde. E com isso, lembra ele, Kardec ficaria impossibilitado materialmente de acabar a sua tarefa, a tarefa que já estava definida para ele cumprir nessa encarnação como Allan Kardec. Então vem aqui a confirmação do médico. O dispêndio incessante de forças vitais, naturalmente nós temos aqui visto
que tudo tem seu tempo de reparação, a reparação necessária que está nas possibilidades e no ritmo da natureza. Ele aqui lembra, sem o aquecimento do sangue, essa falta de sono e tudo, sem aquecimento do sangue, que é produzido pela falta absoluta de repouso. Nós então vemos aqui a gravidade do que aconteceu a Kardec, porque acontece a qualquer um de nós e é muito bom que nós não nos esqueçamos disso. Sem dúvida, aqui é gravíssimo e profundíssimo esse conselho, na verdade é até uma declaração, até uma advertência do Dr. Demer. Sem dúvida, nós te sustentamos, nós os espíritos te sustentamos, porém sob a condição de que não desfaças o que fizermos. Nós muitas vezes vamos à casa espírita, vamos tomar passes, mas saímos de lá, ficamos completamente invigilantes novamente. Nós pedimos receitas nas casas espíritas, tomamos os medicamentos, mas continuamos com os mesmos hábitos, o que evidentemente labora contra as consequências do tratamento recebido pelas mãos dadivosas, generosas dos nossos amigos espirituais. E então o Dr. Demer ainda pergunta: de que serve correr? Essa aqui é uma outra advertência. Vejamos, isto foi lá nessa época em que Kardec estava encarnado. Portanto, em meados do século XIX, e ainda hoje, quando nós aqui, no século XXI, estamos submetidos a uma sociedade que vive sob a chancela da pressa, da velocidade. Nós chamamos, eu particularmente chamo, a síndrome da velocidade. Nós não queremos esperar nada e queremos que tudo corra, tudo bem acelerado. Aqui cumpre-nos responder a esta pergunta que o Dr. Demer fez a Kardec. E nós aqui vamos usar para nós mesmos. De que serve correr? Demer continua para Kardec. Não te dissemos já muitas vezes que cada coisa virá a seu tempo e que os espíritos prepostos ao movimento das ideias sabem fazer que surjam circunstâncias favoráveis, ensoando o momento de agir? Nós aqui também temos que nos submeter ao ritmo dos espíritos superiores, ou seja, do planejamento que já está desenhado para nós, no curso desta nossa encarnação, para o nosso papel no concerto de todas as nossas atividades e das atividades nas quais estão as nossas inscritas e também das atividades em que nós, indivíduos, estamos também inscritos ou de que somos participantes. E por falar nisso, nós estamos juntos participando deste estudo, hoje em obras póstumas, mas ainda falando sobre o Dr. Demer, que é um espírito feliz catalogado por Kardec na segunda parte de O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e continuamos este estudo. Eu sou Nádia do Couto Vale, aqui pelo programa Luz na Penumbra, na emissora da Fraternidade, a nossa Rádio Rio de Janeiro. Então, continua aqui uma reflexão sobre o papel dos espíritas. Qual é esse papel? Basicamente, nós sabemos, é priorizar as atividades e tarefas a serem cumpridas. Isto já ficou muito bem claro aqui nesta primeira parte desta instrução sobre a saúde do Dr. Allan Kardec, do professor Allan Kardec, do codificador Allan Kardec. Então, diz o Dr. Demer, na sequência desta instrução sobre a saúde de Kardec: quando se faz preciso que todo espírita concentre suas forças para a luta, pensas que seja do teu dever esgotar as tuas? Não. Em tudo tens que dar o exemplo, e teu lugar é na estacada, no momento do perigo. Aqui nós interrompemos esta
esta parte da instrução do Dr. Demer, porque naturalmente aqui é o papel que todos nós devemos ter muito em mente como espíritas, concentrando as nossas forças para a luta, não dissipando as nossas energias, porque devem ser destinadas a objetivos positivos, sagrados, e então de que nós temos que dar esse exemplo. E aqui diz Demer para Kardec: teu lugar é na estacada, na parada, no momento do perigo. Então, nós também lembramos de uma frase muito curta, mas os espíritos superiores têm a capacidade de trabalhar com a síntese como habilidade intelectual. Lá no capítulo 28, diz o nosso Kardec: na dúvida, vírgula, abstente, ponto. Quando há um perigo, pode haver uma dúvida ou pode ter mesmo um alerta para nós nos acautelarmos. Então, nós temos que estacar, parar para pensar e não agirmos impulsivamente, impetuosamente. Continua Demer: que farias lá se, por enfraquecimento, o teu corpo não mais permitisse que teu espírito se utilizasse das armas que a experiência e a revelação te puseram nas mãos? Ou seja, de tudo que foi conquistado nessa encarnação e que ele também traz de outras encarnações. Ouve-me, diz Demer, deixa para mais tarde as grandes obras destinadas a completar a que está esboçada nas tuas primeiras publicações. Ou seja, ele aqui está querendo dizer o seguinte: vamos ser objetivos. Nós temos aqui uma tarefa para fazer. Antes de ficarmos pensando nos subsequentes momentos dos desdobramentos dessa obra, ou seja, estamos, por exemplo, escrevendo um livro. Não fiquemos pensando nos outros livros que vão dar sequência a este. Primeiro temos que terminar este. Primeiro temos que terminar esta tarefa que está em curso. E é isto que o Dr. Demer diz: ouve-me, deixa para mais tarde as grandes obras destinadas a completar a que está esboçada nas tuas primeiras publicações. Teus trabalhos ordinários e algumas pequenas brochuras de urgência bastam para te absorver o tempo e devem constituir os únicos objetos das tuas preocupações atuais. Portanto, é concentrar naquilo que está sendo urgente naquela hora. É o que nós hoje dizemos no discurso corrente: ter que ter foco, ficar ali em cima daquilo que é fundamental. E continua Demer: não te falo apenas em meu nome. Sou aqui o delegado de todos os espíritos que tão poderosamente têm contribuído para a propagação do ensino mediante suas sábias instruções. Ou seja, ele aqui está falando em nome de uma pleiade de espíritos, e nós vemos que espíritos são esses que assinam os artigos, os capítulos, as instruções, as comunicações em todas as obras da codificação. Sócrates, Platão, São Luís, Santo Agostinho, Joana de Ângeles, sob o pseudônimo de um espírito protetor, e tantos outros espíritos superiores, Paulo, João, todos eles estão aqui falando ou corroborando isso que está sendo dito a Kardec através do Dr. Demer. Ele diz isso: sou aqui o delegado, o representante de todos os espíritos que tão poderosamente têm contribuído para a propagação do ensino mediante suas sábias instruções. Eles te dizem, por meu intermédio, que esse atraso que consideras prejudicial ao futuro da doutrina é uma medida necessária de mais de um ponto de vista, quer
porque certas questões ainda não se acham completamente elucidadas, quer para preparar os espíritos a melhor assimilá-las. Vejamos que interessantes estes ensinamentos do Dr. Demer para nós também. No caso aqui, principalmente para nós. Em primeiro lugar, a categoria do Dr. Demer, que fala em nome de todos esses espíritos que constituem essa pleiade de orientadores da humanidade que assinam toda a codificação. E aqui está a questão do atraso. Kardec estava preocupado com todo o seu senso de responsabilidade, o seu devotamento à causa e à tarefa, gigantesca tarefa que abraçou. Então Kardec estava preocupado com... Ele estava achando que estava atrasado o trabalho, por isso que ele estava redobrando os esforços, estava sacrificando o seu repouso em nome da sua fidelidade à tarefa. Mas os espíritos mandam este recado. Esse atraso que consideras prejudicial ao futuro da doutrina, ou seja, isso é uma espécie de sofreguidão para apressar, é uma medida necessária, ou seja, esse atraso estava no planejamento dos espíritos superiores. E de mais de um ponto de vista, segundo aqui ensina o Dr. Demer. Ele diz, por que esse atraso é necessário? De que ponto de vista? De um, por exemplo, que é o fato de que certas questões, certos assuntos, ainda não se acham completamente elucidados, esses assuntos. Ou seja, algumas ideias não estavam suficientemente amadurecidas para que continuasse o ensinamento. O outro ponto de vista é no sentido de que era necessário ainda preparar os espíritos a melhor assimilar as ideias. Porque nós sabemos que não há nada que aconteça assim da noite para o dia. É preciso que haja um amadurecimento de tudo. A natureza nos dá esse exemplo cabalmente a cada dia, a cada hora. E então é por causa desses dois fatores que aquele atraso é necessário. É como se nós dessemos assim uma espécie de freio de arrumação nas nossas questões para nós analisarmos e depois continuarmos com segurança real. E é exatamente por isso que os espíritos deixaram que o atraso ocorresse e que fosse então necessário, senão os espíritos superiores não o teriam avalizado, do ponto de vista dessa necessidade, de serem os espíritos preparados para assimilar as ideias, e também o fato de que algumas questões precisavam ser elucidadas, esclarecidas, aprofundadas, amadurecidas. E então prossegue o Dr. Demer. É necessário que outros tenham limpado o terreno, que se ache provada a insustentabilidade de certas teorias e que maior vácuo se haja produzido. Numa palavra, o momento não é oportuno. Poupa-te, portanto, quando for tempo, indispensável te será todo o vigor de corpo e de espírito. Isso está tudo dentro da organização e supervisão dos espíritos superiores. E nós continuamos a estudar estas orientações de Demer, Dr. Demer, a Kardec, mas principalmente para usarmos tudo isso em nosso benefício, que nós vamos continuar em nosso próximo encontro o estudo desta instrução de Demer a Kardec. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta,
piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.